Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Gabi e estou aqui com a intérprete Carmen para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será leitura de contos tradicionais. Sejam todos bem-vindos e vamos para a aula! O que você sabe sobre os contos tradicionais? Já leu algum conto? Vamos aprender! O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim. Os contos tradicionais são histórias da tradição oral, também chamados de contos populares. São histórias contadas de boca a boca. A transmissão dessas histórias aconteceu dessa maneira por muitos e muitos anos. Veja só! Você conhece alguma dessas histórias? Acredito que a sua família já te contou. E com certeza aprenderam também com os pais. Ou seja, os contos são passados de geração para geração. Vejam esse conto conhecido. Chapeuzinho Vermelho. Vamos explorar sobre esse tema. Elementos do conto. O conto deve conter personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Agora, nós vamos explorar e entender um pouco sobre cada elemento do conto. Personagens são os participantes da história. Vejam no nosso exemplo, o conto da Chapeuzinho Vermelho. Nós temos aí como personagem a Chapeuzinho Vermelho, a mãe da Chapeuzinho, o lobo, a vovó e também o caçador. Vamos continuar. Narrador. Quem conta a história. Ele pode ser observador, aquele que conhece a história, mas não participa dela. Pode também ser narrador personagem, aquele que além de narrar a história, também é um dos seus personagens. E o narrador onisciente, aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Vamos aprender outro elemento? O tempo. Tempo é o momento em que a história acontece. O tempo também é a duração, o momento que dura toda a história. Espaço. Local em que se desenvolve a história. Nesse exemplo, nós temos aí a casa da Chapeuzinho, a floresta, a casa da vovó. São os ambientes que acontecem a história. O enredo. O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações. Está conseguindo acompanhar? Vamos seguir. Todo conto também tem um conflito. Pode ser definido como uma situação-problema vivenciada pelos personagens. Vamos ver dois exemplos. No nosso conto Chapeuzinho Vermelho, olha só o conflito. O lobo chega antes da menina na casa da vovó. E olha outro conto conhecido, Branca de Neve e os Sete Anões. Olha só o conflito. A madrasta, que se considera a mulher mais bela do mundo, descobre que perdeu seu lugar para Branca de Neve. Ela fica furiosa e quer destruir a menina. Algumas subdivisões desse gênero são conto fantástico e conto de fadas. O conto fantástico apresenta situações inexplicáveis. O acontecimento sobrenatural está sempre presente. O conto de fadas, os que narram histórias que envolvem príncipes, princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que sempre tem um final feliz. E viveram felizes para sempre. Agora, eu quero passar para você o passo a passo para elaborar um conto. Você sabe produzir um conto? Vamos aprender. Inicie o seu texto fazendo um breve relato sobre o contexto da narrativa. Quem são as personagens?
qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Depois, em seguida, descreva sobre o conflito, a situação-problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo. Na sequência, escreva sobre o clímax, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E por fim, faça o encerramento da narrativa, apresentando uma solução para o enredo. Conseguiu compreender? Vamos continuar. Chegou a hora de fazer a ação reflexiva. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre este conteúdo, chegou a hora de praticar. Você vai fazer a releitura do conto Chapeuzinho Vermelho. Escolha outro personagem, escreva o que estará vestindo, onde irá, quem encontrará no meio do caminho, o que acontecerá depois. Siga a orientação de como elaborar um conto. Use a sua imaginação. Ilustre e depois socialize com seus colegas. Seja bastante criativo. Combinado? Vamos agora recordar o que aprendemos hoje. Bom, o conto é um gênero caracterizado por ser um texto curto, tendo começo, meio e fim. São histórias contadas de boca a boca. O conto tem como elementos personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. O conto se divide em conto fantástico e conto de fadas. E para elaborar um conto é necessário escolher as personagens, o espaço, o tempo, o conflito e o desdobramento da história. Não esquecer o título. Olha só, chegou a hora de acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta. Atividade 1, leitura de contos tradicionais. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!